Olá, estamos aqui em mais um podcast para abençoar a sua vida. E eu quero começar com uma pergunta: como viver uma vida bela quando o tempo parece fugir das nossas mãos? Então, esse é o tema do nosso papo hoje. E eu trouxe aqui uma querida, pastora Fernanda Duarte, para mim, Fernandinha, que tem sido bênção porque tem sido usada por Deus na sua vida ministerial, profissional, mas que hoje eu tenho certeza que vai trazer para a gente aqui algo que vai trazer luz, dar direção a muitas pessoas. Tudo bom, Amém. Fernanda? Graças a Deus, para mim é um privilégio enorme estar aqui. Eu fico pensando, né? A gente tem muitos hoje pessoas que nos inspiram. A gente na internet tem acesso a excelentes Sim, pessoas que pregam, que fazem muita coisa, né? E a gente fica admirado. Mas eu tive o privilégio de crescer com pastores que eu admirei na infância, eu admiro ainda hoje. que E a sua legal. família tá nesse lugar para mim. Eu amo o fruto que vocês têm, né? Da vida com Deus, da devoção. Sim, foi um Então, tempo para mim é bom, uma né? muito, né? Peguei bem novinha aquela década de 90 lá em É, Moncesso. lá na igreja de Bom Sucesso era assim, Sim. quando as amigas ficavam grávidas, ficavam todas grávidas Tinha juntas. uma unção de prosperidade lá. Então, eu com sua mãe, a Nininha, Sim, curtimos junto a gravidez dos filhos, depois os filhos pequenos na mesma verdade. escola Sim, dominical, crescendo, depois jovens, indo a sim. clube teen, né? Aham. Fazendo todo aquele movimento de criança, adolescente na igreja. Eu E carrego muitas sementes, né, daquela sim, estação. e eu tenho certeza que hoje nós, os pais, temos essa alegria, esse privilégio de ter os filhos no ministério com a gente. Amém. Então, na sua família é assim, né? O Sim, Silvinho e você, pastores ao lado dos seus pais. sim. Tem sido bênção lá em Maricá. É. Você é pastor, mas também tem sua formação profissional, né, Fernandinha? Sim, eu sou psicóloga, né, de profissão. E eu amo o que eu faço. Eu gosto de pessoas, né? Eu amo Legal, pessoas, gosto de muito ouvir bom. histórias. Desde criança a gente veio no carro conversando, assim, sempre gostei de ouvir histórias que meus avós contavam, né? E Sim, isso sempre me interessou, até na ficção, cinema. E a Bíblia é um livro de muitas histórias também. As é, histórias delas me atraem, né? legal. De Jesus, o que ele vai É, contando. E como carreira, eu escolhi a é, psicologia e pra mim não tem outra profissão que me atraia. Eu né? gosto muito de Que fazer isso, né? bacana. Trabalho com a psicologia clínica e na igreja também a gente sempre serviu. Até o ministério foi algo muito natural, uma consequência de algo que já Sim. era feito, um movimento de uma vida, né? Porque no ministério é um sacerdócio de cuidar de pessoas, né? Sim, De cuidar, de ser esse pescador de homens, né? isso, Que a Bíblia fala. isso. Ser médico agora das almas, que aí Aham. eu era médica na profissão, Deus É. me trouxe para cuidar agora da parte da alma, do espírito. Uhum. Então, nada é sem acaso, né? Deus É. tem propósito em Cuida de todas as tudo. coisas. Sim. E é legal porque a gente vê na Bíblia, sabe, Fernanda, esse tema de um tempo, de você entender propósito no tempo. Tem um versículo, eu queria começar por ele, que é bem conhecido, está lá em Eclesiastes 3:1, mas que o texto todo fala sobre tempo. Eu vou ler só o primeiro versículo e diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, pensando nisso, assim, de estarmos não só ocupadas, né, Sim. superativas, mas em tudo que fazemos, entender um propósito Uhum. naquilo. Em fases, né, nós vivemos muito por etapas da vida, né? Sim. E há demandas para uma época da vida, nem tanto para outra, mas em todo o tempo há propósito, Amém. né? Quando a gente é jovem, você já se visualiza, já sonha lá para frente o futuro. Mas agora imagina um idoso. Uhum. Da mesma forma, parece que ele cumpriu todas as funções, tarefas de criar filhos na profissão, já se aposentou. Mas se ele está vivo, se ele Tem acordou, ou ela propósito. acordou, há um propósito. E isso não pode fugir da nossa mente, né? Sim. A gente não se deixar pilhar assim de e levando a vida. Ah, eu estou vivendo, mas não nem entendo por que estou aqui. Não, Uhum. há um propósito. E sermos livres para deixar o Espírito Santo nos conduzir a cumprir esse propósito. Uhum. Eu creio que nesse aspecto vem essa questão de
como que é lidar com a direção do Espírito Santo, né? Para te conduzir a um propósito. É saber ouvir a voz dele, ser sensível, né, à voz dele, na verdade. Porque Deus está sempre nos falando, Deus está sempre nos dirigindo, mas ficarmos sensíveis à voz dele. E eu acho que junto com isso vem essa sabedoria do alto, que nos faz lidar com o tempo, né, de maneira sábia. Aí tem um versículo lá em Provérbios 11 que fala de uma mulher que sabe lidar com isso muito bem, né? A mulher virtuosa. Verdade. Eu confesso que é um tema que Deus vem tratando no meu coração há um tempo já, sobre o ritmo. Deus é um Deus de ritmo, Deus é um Deus de ordem. Ele cria tudo no seu tempo, as suas estações. Ele é o alfa, ele é o ômega, o Deus que começa ciclos, o Deus que termina ciclos e recomeça, e tem esse padrão. O sol nasce, dá a sua volta, se põe, verdade. Tudo tem o seu ritmo, o seu tempo. E Deus começou a tratar isso. Eu sou meio acelerada de natureza, assim, né? Ainda que eu seja muito reflexiva, eu gosto de contemplar. Eu amo natureza. Pra mim é uma coisa assim que me faz bem, me equilibra. Mas no dia a dia eu tenho uma tendência a correr. E Deus começou a me ensinar isso muito forte, principalmente na maternidade. Falo que não tem ninguém que prega tanto pra mim como aqueles meninos. Eu acho que é o tempo de você ministrar dentro de casa também, né? Sim, que às vezes você ajusta muita coisa. Chamado, mulheres que ficam atrás de um chamado mais espiritual, maior. Quando Deus está dizendo, eu tenho aqui um rebanho de ovelhinhas para você. Sim. Então você tem aproveitado esse tempo para aprender com eles. Muito. E sempre foi o maior sonho da minha vida, né? O que você quer ser quando crescer? Mãe. O resto é resto. Eu queria ser mãe. Eu tenho o privilégio, assim, de ter mulheres na minha família que me inspiraram muito no feminino. Legal. A minha avó, a minha mãe, são pessoas que amavam a maternidade. Tinham prazer em ser mulher, sabe? Hoje em dia, às vezes até sou estranho para algumas pessoas, mas eu amo ser mulher. Eu vejo como um presente que Deus dá para nós, para cada um. Com certeza. Mas Ele nos deu esse privilégio. E quando eu comecei a pensar em ter filho, você estava dizendo que Deus fala com a gente da forma que Ele quer. E Ele tem múltiplas maneiras de falar ao nosso coração. Sim. Eu me lembro que uma vez eu fui numa consulta e uma médica disse pra mim que eu ia ter muita dificuldade em engravidar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois um outro médico olhou o mesmo exame, falou que não era aquilo, mas aquilo sempre ficou aquela sementinha. Porque era o maior sonho da minha vida, era ser mãe, né? E quando eu comecei a querer engravidar, eu lembro que eu fui fazer os exames, a gente foi no médico. E eu fiz um exame, na hora eu olhei, tinha lá mioma, um monte de detalhes, cisto não sei aonde. Já fiquei preocupada, né? Falei, meu Deus, como assim? Vem sempre uma preocupação a princípio. E a gente tem a nossa fé, mas a gente tem as nossas emoções também, que a gente precisa dar ordens a ela, né? Mas eu me lembro que me marcou muito, eu fui num ginecologista, ele já era um senhor, assim, muito experiente. Eu lembro que eu sentei no consultório dele, ele ficou lendo o exame em silêncio, guardou, botou no canto. A palavra dele pra mim foi assim: você não tem saúde pra isso. Qual é o seu ritmo de vida? Foi a pergunta que ele me fez. Eu falei assim, gente, eu vim pro obstetra, onde é que eu vim parar consultório de um terapeuta? Mas ele foi tão usado por Deus na minha vida, porque eu sou psicóloga de formação. Sim. E eu sou psicóloga clínica, então assim, a gente tem o trabalho, quanto mais trabalha, né? Às vezes a gente tem nossos objetivos, a gente tá comprando na época, tava comprando nossa primeira casa, a gente vai trabalhando. E minha vida era muito corrida, eu sempre fui muito ativa na igreja também. E eu lembro que eu não tinha tempo de pausa, eu não tinha um dia de descanso. E quando ele falou pra mim exatamente assim, não tem lugar na sua vida pra um filho hoje, você precisa abrir lugar pra ele. E começou a falar sobre a importância do descanso. Muito Ele bom. falou isso pra mim. E eu me lembro que depois dali eu abri um dia na minha agenda. Foi porque a gente precisa se esforçar pra descansar. É verdade. É uma ordem que Deus dá, mas não é tão natural. Não. Se a gente não for intencional, esse mandamento se perde. É verdade. E eu acho que até um orgulho mesmo da nossa parte, como se a gente achasse que sabe mais disso do que Deus, sabe? Eu não preciso, eu dou conta. Vai dar conta. Eu dou conta. E Deus dá essa ordem, é um mandamento pra que a gente descanse. E eu lembro que naquela época foi assim, sexta-feira, era um dia que eu não fazia nada. E sempre surge coisa pra fazer, porque elas não param de chegar. E eu lembro que eu dizia, eu tenho compromisso. E eu tinha um compromisso comigo, com a minha saúde, de naquele dia descansar. Mas eu confesso que até hoje eu me sinto, sabe aqueles alunos que têm dificuldade em matéria? Tipo eu com exatas? Que sempre fui mais de humanas, né? Física, até hoje não entendo quase nada.
Eu falo, Deus, eu tô com essa dificuldade aqui em ritmo, mas Deus insiste em Ele permanecer me ensinando sobre ele isso, porque é ensina. muito necessário, né? É. Engraçado que aquela passagem que Jesus fala do descanso, ele fala assim: aprendei de mim, né? É, Então é um aprendizado com sim. Jesus. E aí ele diz: os que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, eu darei descanso. Uhum, Então, o lugar do descanso, na verdade, é uma pessoa, né, Fernandinha? É Jesus. Ele exatamente. é o Shabat. Sim, Ele é o sábado, né, do é descanso da isso. velha aliança. Hoje está em Jesus. Amém. E quando a gente fala de tempo, as pessoas falam que não tem tempo para nada na correria da vida, né? Se elas entenderem essa prioridade de planejarem a vida, se organizar Uhum, e dedicar um tempo ao descanso, elas vão ver que elas não perderam com aquele dia, elas ganharam, né, perfeito. para si mesmas. Uhum, Um benefício muito grande, o descanso. E eu creio que quando a gente vê na Bíblia algumas passagens, eu lembro da questão do tempo em 3 aspectos, sabe? Vem isso na minha mente, assim, de que primeiro tem um tempo cronos, né? Aquele tempo que o relógio está ali no tic-tac, aham, marcando, né, o tempo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Mas Deus trabalha no kairos, que é o outro tempo que a Bíblia fala do tempo da oportunidade. uhum, E esse tempo da oportunidade, ele é aonde Deus quer que a gente viva. É claro que você não vai ignorar o Cronos, mas o Kairos de Deus se manifesta no Cronos. Você vê, Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para a era aonde ele precisava mandar um Salvador, e ele uhum. viu ali uma oportunidade. Roma dominando aquela área toda ali, com condições de pessoas pegarem barcos e irem para a Grécia, né? O que é a Grécia hoje, lá o Mediterrâneo. Havia paz naquele momento. Então, Deus viu assim um tempo oportuno e ele disse: vou enviar meu filho. Uhum. E ali a salvação entrou no tempo certo. Porque a gente às vezes pensa assim: por que Jesus não veio antes? Ou então, por que Jesus não veio agora? Era o tempo Kairos de Deus. E é assim na nossa vida Uhum. também, né? E aí eu vejo esses 3 aspectos que eu falei do tempo, eu acho bem interessante que você pega versículos que eles se referem ao passado, Uhum. outros que se referem ao presente, outros versículos falam de um futuro. E a gente tem que ter a sabedoria para lidar e viver sabiamente o que foi o passado, o que é o presente, o que será o futuro. Aham. E aí eu lembrei de alguns deles, porque o Filipenses 3, de 13 a 14, Paulo fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Aí ele fala do passado. Uhum. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu vejo aqui um ensinamento de deixar um passado para Uhum. trás e seguir para frente, avançando, né? E você já teve experiência de encontrar pessoas presas ao passado? Muitas vezes, né? Mulher, então, Sim. eu acho que é uma facilidade que a gente tem. Ou você é saudosista, achando que o Uhum. passado foi bom e hoje é uma E a Bíblia droga. diz pra gente não fazer isso, né? Dizer que os tempos passados foram melhores. É, E às vezes a gente fica preso nesse fica. lugar. Ou então é o contrário. O tempo passado foi muito ruim Aham. e você fica presa nele com mágoas, Sim. ressentimento, falta de perdão, ou então frustrações. Isso é muito comum dentro da igreja também, né? Muito. Pessoas que não se desvencilham desse passado, Uhum. de traumas. E isso na sua área, você, tecnicamente falando agora, você deve lidar muito com isso, mas eu queria que a gente trouxesse para o aspecto de a gente identifica isso na igreja, mas a gente até entende a dor,
a gente, né, tem essa empatia de entender como isso é forte na vida das pessoas, ficarem amarradas ao passado, mas a gente precisa dar para elas uma esperança, Sim. não é? Precisa dar uma luz, precisa elas entenderem que há uma solução em Jesus para a cura da alma que é presa ao passado. Sim. E eu acho que até nisso a gente precisa de tanta sabedoria, Com né? Daí eu certeza. penso, porque a Bíblia diz, não lembrei das coisas passadas. Não considerem as coisas antigas, eu tô fazendo coisas novas. Já tá saindo a luz, eu vou colocar um caminho no deserto. Então ele tá trazendo promessas de que ele é um Deus que movimenta. Então se a gente fica preso ao passado, a gente perde esse caminho que Deus tá fazendo, mesmo em lugares inesperados. Que ele é um Deus que é capaz de fazer isso. Mas ele também fala que a gente deve criar memoriais na nossa história. Eu acredito muito nisso. Esse aspecto é muito bom. E eu acho que o passado serve pra isso. Eu tenho que olhar pra trás Sim. e me lembrar o que Deus já fez. Isso. O que ele fez na vida do meu avô, o que ele fez na vida das pessoas que convivem comigo, daquela irmã lá da igreja que passou por isso e me inspirou, né? Daquele amigo, daquilo que ele fez na minha história. Eu preciso dos meus memoriais com eles. Recente, eu tive uma experiência de voltar num caderno de oração e, né, preocupada com o tema que me preocupou lá atrás e falar, eu me preocupei tanto com isso. E quando foi que isso não se resolveu? Ele fez, ele agiu. Por que eu vou me preocupar com isso novamente? Se ele é um Deus que sempre esteve presente. Então eu acho que o passado, ele traz essa balança. A gente precisa deixar coisas pra trás, mas nunca perder os memoriais que nos lembrem o quanto a fidelidade dele sempre nos acompanhou. Muito né? bom. Contando as bênçãos, Sim. vendo o que Deus já fez. Porque às vezes você pensa assim, hoje o meu problema é tão grande. Aí você esquece que lá atrás Deus já agiu. Perfeito. De maneira sobrenatural. Isso. Você usou a sua fé, Isso. você botou em prática, né, a palavra ali, crendo, declarando. Então, aquele Deus que fez é o mesmo que vai fazer hoje. Quantos testemunhos, né? Se a gente parasse pra contar na nossa vida, não ia dar tempo aqui. Curas, livramentos. Provisão, então, o passado né? tem esse lugar. Isso. Agora, aquele passado que te leva a ficar presa, paralisada, né, a não avançar, esse você tem que deixar para trás. E que define sua identidade de uma forma ruim, né? Às vezes as experiências, as coisas que você ouviu, levam sua identidade para um lugar muito diferente do que o que Deus fala sobre você. E aí você precisa renovar sua mente a vida inteira, essa prática, né? De estar renovando a mente na palavra. E isso é uma batalha da mente. Eu imagino que Satanás usa esse artifício para trazer culpa, para trazer condenação de coisas que você fez no passado, mágoas que você adquiriu com pessoas que te feriram. E eu gosto que Maurício, às vezes ele fala isso, eu gosto demais. Sim. Quando o diabo quiser lembrar quem você foi lá atrás, o que você fez de errado, os caminhos, as escolhas erradas, em caminhos errados, vá mais atrás, vai no passado mesmo, não, vai lá na cruz. Isso aí. Volta 2000 anos atrás no passado e veja o que Jesus fez, né? Porque lá na cruz, aquele lugar ali foi lugar de uma nova aliança, onde ele vê você, né? Mudou tudo, né? Como você é em Cristo. E aí vem essa questão do presente. Como é importante a gente viver o hoje. Muito. Aí o versículo que eu trouxe, que eu lembrei, está lá em 1 Coríntios 6:2, que diz assim: eis o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. E há uma unção no dia hoje, que se chama hoje. Deus age, né, nesse dia. Isso. Esse é o tempo oportuno, é o dia hoje. A salvação, que essa palavra sotéria, sozo, né? Salvo, redimido, perdoado, abençoado, próspero. Tudo que a salvação promove é para hoje. Sim. Então você tem que se ver nesse tempo oportuno de Deus, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez, esse é hoje. E sobre quem nós, esse é o que Deus fala sobre ele. Deus fala sobre si mesmo. Jesus se apresentou como o eu sou. Amém. Então, ele podia dizer, olha quem eu era. Né? Eu era o Deus que estava lá na criação, junto com o Pai, com o Espírito Santo. Ou então, eu sou o Deus o Jesus que vai vir, reinar em terra. Ele se apresentou, eu sou. Né? Eu sou o Deus do hoje. Eu sou a cura, eu sou a salvação. E eu gosto quando a gente estuda no Velho Testamento os nomes de Deus. Jeová Nissi,
Jeová Rafá, Jeová Shalom, Tsidkenu, Jireh, que fala a identidade de Deus para aquele povo de Israel pelos nomes de Deus. Sim. O Deus provedor, o Deus que cura, o Deus que é a paz. Aí vem Jesus e apresenta um nome que está sobre todo nome. Então, em Jesus, nós temos, né? Ele é o eu sou a cura, eu sou a provisão, eu sou a sua paz. E isso é algo para você viver hoje, Sim. o seu hoje. E crer que na dimensão do tempo, Deus tem grandes coisas para a nossa vida hoje, né? Amém. Talvez tenham pessoas nos ouvindo, passando por aflições, ou então presas a esse passado ainda. E o que a Bíblia diz sobre elas é assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Então eu vejo esse versículo assim: você não será lá no céu um dia uma nova criatura, né? É hoje. Você é uma nova criatura. Amém. Você tem que se ver dessa forma. Sim. Você tem que se chamar assim, né? Uhum. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E eu vejo pessoas, às vezes, apegadas, sabe, ao que elas eram, né? Ou então na esperança do que elas ainda vão ser, quando elas já são, né? A Bíblia já chama elas de bem-aventuradas, felizes, curadas, né? Perdoadas, favorecidas. Então essa é a nossa identidade hoje. Hoje é isso que Deus tem para nós. Amém? Amém. Você falando agora, Dê, eu me lembrei de... Uma vez eu li em algum lugar, não lembro onde, acho que foi no livro do Max Lucado. Ele estava falando sobre o eu sou. E aí ele trouxe a passagem de Jesus na tempestade. Sim. Quando ele se apresenta, né? Que a gente lê muito na Bíblia, sou eu. E ele estava dizendo que a tradução mais original é eu sou. Quando Jesus vem e ele se apresenta no meio daquele caos, ele diz eu sou. E ele estava dizendo que no meio das nossas tempestades da vida, Jesus é. O que você precisa? Ele é. Ele para esse tempo, ele ainda é a resposta. É isso aí. Ele é a saída. E se a gente precisa de sabedoria para administrar o nosso tempo, né? Porque hoje, não sei se você também tem essa impressão, mas me parece que é a sociedade do cansaço. Tá todo mundo cansado. É verdade. Né? Porque a gente tem a performance, tem o sucesso, a gente tem que produzir, a gente come no lugar rápido, a gente não tem tempo mais de sentar e ter uma comida artesanal, produzir um prato. A gente tá com uma pressa. Amiga, né? Isso. Não tem tempo mais. As pessoas de criar isso. E a gente precisa dele para nos dar essa sabedoria de lidar com o tempo. Sim. E eu confesso, assim, que eu vejo Deus me ensinando muito a lidar com o ritmo. Eu tava falando, né, como os filhos ensinam, eu tenho 2, um de 5 e um de 7 anos. E quando eu tive, né, as crianças, foi aquela alegria, assim, foi uma graça de Deus pra nossa casa, pra nossa família. E eu me lembro que na gestação do meu segundo filho, teve um congresso em São Paulo, que a gente estava bem animado para ir como liderança da igreja. Eu já estava assim, com 9 meses de gestação. E foram, né, muitos amigos, foram. E eu fiquei em casa, tinha um pequenininho de 2 e tava ali já nessa gestação do segundo. E era um lugar que eu queria muito ir. Mas aquele tempo era um tempo de pausa para mim, né? Era um tempo de outras organizações, outras prioridades. E eu me lembro, eu queria tanto ver o que eles estavam falando lá. E divulgaram um link, foi um único link de uma pregação. Mas aquela pregação me marcou tanto. Ele estava falando sobre a nuvem no deserto. E ele falou que ela tinha 3 funções. As 2 primeiras eu já conhecia muito e já falava muito comigo, né? Da direção, da proteção. Mas ele frisou muito no ritmo. A nuvem, ela tinha a função de ditar o ritmo da caminhada. Que bom, e como que aquilo me impactou. Porque se a gente acelera demais, se a gente perde o ritmo para mais, a gente pode destruir, pode matar. Eu tava lendo ontem, antes de dormir, o reencontro de Jacó com Esaú. Deus tem falado muito comigo nessa passagem. E quando eles se abraçam, Esaú chama Jacó para ir com ele. E Jacó dá uma resposta, ele fala assim, tem criança comigo. E também os animais tiveram as suas crias. Se eu forçar eles um dia que seja, os animais podem morrer. Então eu vou no ritmo deles. E eu te encontro lá. Então ele chega depois, mas ele chega com a casa, com a família, íntegros, todos em segurança. Porque ele respeitou o ritmo que cada um podia andar na jornada. E Deus tem me ensinado a respeitar o ritmo de hoje. Maravilha. Né, para esse tempo. É isso aí. É isso aí. E essa sabedoria, a gente sabe que o Espírito Santo dá, sabe? Sim. Que a gente às vezes fica buscando em nós mesmas.
né? Ou então você pensa assim, eu não nasci com um manual que ensine sobre esse assunto. Ou então eu tenho que me preparar, tenho que fazer curso. A sabedoria é o Espírito Santo, né? Amém. Ele é a unção que ensina todas as coisas. E às vezes as pessoas leem esse versículo lá de 1 João, que ele você possui a unção que ensina todas as coisas, elas só trazem uma colocação para as coisas espirituais, que tem seu lugar. Você abrir a Bíblia e ele te ensinar, né? Sim. Mas ele é um Deus que habita em nós. Sim. No nosso dia a dia, naquilo que é a nossa demanda, né? De esposa, de mãe, de mulher que trabalha fora e tem que dar conta das coisas em casa. Ele é essa sabedoria. A unção é o Espírito Santo. Então, eu queria dizer que não estamos sós. Amém. Graças a Deus por isso. Melhor que manual, né? Melhor que GPS, guiando o caminho, né? O GPS vai dizendo, o trânsito ali tá ruim. A gente recebeu alguém que nos orienta. E se a gente inclinar o coração e tiver a intenção de ouvir, ele fala andando na rua, fala através do médico, fala através da amiga, fala através do outdoor. Ele fala da forma que ele quiser. Ele é o Paracletos, que entre tantos outros títulos que você pode botar, o Consolador, o Confortador, entre tantas coisas que o Espírito Santo ele é aquele que ensina, né? Isso. Ele é aquele que é o conselheiro. E eu aqui na igreja eu falo sempre assim, olha, você pensa que eu vou te dar o melhor conselho, você pensa que se você não tiver um gabinete pastoral com pastora para ouvir, pois você tem dentro de você o melhor, o conselheiro, aquele que tem direção, né, para sua vida, para te ensinar a criar esse ritmo, para ensinar você a administrar bem, com sabedoria, né, as prioridades. Porque, sabe, Fernanda, uns anos atrás, eu falava e até ensinava de que prioridades tinham um ranking, né? Eu colocava de uma forma muito... aquilo que eu aprendi, né? Sim. Que Deus é o primeiro lugar. Depois vem a sua família, no caso, cônjuge, depois filhos. E que você tem que depois ver o teu trabalho, o seu chamado na igreja, aquilo que você serve, se envolve, e lazer, e ia ficando naquele ranking, né, de prioridades. E aquilo acabava ficando um pouco assim legalista, sabe? Quanto tempo eu tenho que dar de prioridade para Deus? É 1 hora? 15 minutos? É de manhã? É de noite? E as pessoas ficavam se vigiando muito, né? E se esforçando numa disciplina de colocar as coisas no lugar certo. Não posso botar o trabalho na frente da família. E a coisa vai dar errado na família. E eu vi ao longo dos anos, assim, de experiência de andar com Deus, de ouvir pessoas, que, na verdade, isso não é numa hierarquia, assim, do que é mais importante. Jesus tem que estar no centro. Amém. E essas coisas todas, seu cônjuge, família, né, filhos, trabalho, chamado, ministério, estão girando, né, ao redor. Sim. E onde Jesus estiver no centro, ele vai te dar essa sabedoria de buscar ele, de buscar as prioridades importantes da vida, né? Ele é o maestro, né? Que vai orquestrando. Até porque tem as estações, né? Tem os tempos da vida. Tem quando a gente está recém-casada, tem quando a gente é solteira, tem quando a gente casa, tem quando a gente é vó. Isso. São estações diferentes. E existe um conduzir específico de Deus para esse tempo. E a gente precisa de um Deus, assim, que direciona. E ele é particular, né? Ele é pessoal. Ele conhece a gente. Ele nos criou. Então, ele nos dá graça para que, do jeito que ele nos fez, a gente possa fluir dentro daquela estação, dentro daquele local. Do que a gente está firmado, né? Com a graça que vem dele. Eu tenho outro dia tido um tempo com um casal que está recém-casado e ele está numa fase que o trabalho dele está exigindo muito dele. E ela estava se sentindo como esposa um pouco à parte, né? E eu que falei para ela de uma experiência quando nós casamos, Maurício estava assim no auge da carreira dele como médico. Então ele dava plantão em um hospital, às vezes seguia para plantão no outro hospital, e aí no dia seguinte, era domingo, ele estava na igreja, ou então era um sábado, ele estava com jovens, e aquilo eu com os filhos pequenos ali, né, girando os pratos para dar conta de tudo,
E eu entendi que aquilo não era o estilo de vida que ele tinha optado. Aquilo era um momento da vida, sabe? É que precisava daquela dedicação. Então, isso até na vida familiar, você ter essa compreensão, né? Então, é um concurso que a esposa está fazendo. Aí o marido toma, né, as crianças para deixar ela se dedicar aos estudos. Ou vice-versa. Você ter essa sabedoria de entender assim, isso aqui não vai durar para sempre, né? Isso aqui não é uma opção de vida assim, que eu vou nunca mais ter o meu lugar. Não, eu sabia que lá no coração dele eu era a primeira. Sim. Mas naquele tempo era o tempo de dedicar ao trabalho. Então, essa sabedoria para viver o melhor de Deus hoje é importante demais. Muito. E aí vem a questão do futuro, que o futuro não tem jeito. Ele está aí, nos aguardando, né? O amanhã. E esse amanhã, ele tem lá em Mateus, Jesus fala assim, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ele tem o seu cuidado. Ele traz as demandas de amanhã. Isso fala muito de não andar na ansiedade, né? De já vivenciar o que vai vir. Aí você já sofre hoje aquilo que ainda nem chegou. E pode nem chegar da forma que você idealizou também, Exatamente. Né? Exatamente. E a outra coisa que eu vejo assim, que as pessoas às vezes falam assim, as coisas não estão bem, nada vai mudar, eu estou aqui passando por essa aflição e quando eu olho para frente eu não vejo saída. Aí vem uma palavra que eu amo, que tem na Bíblia. Eu acho tão interessante que Deus colocou isso, né? E é aquele episódio de Paulo e Silas na prisão, que a coisa estava complicada para eles, ali não parecia ter saída, estavam acorrentados, tinham sido açoitados, feridos e presos numa prisão que era no fundo de uma pedra, no escuro, e eles louvavam e cantavam louvores. E aí diz que aquele mover ali de Deus foi dessa forma, de repente. Essa palavra eu gosto demais. De repente veio um terremoto, soltou aquelas cadeias, né? Trouxe libertação e trouxe salvação, porque a família do carcereiro foi salva. Alcançada, então, né? Muito lindo. Incrível como é que uma postura de confiança, sabe? Quanto ao amanhã. E amanhã? Nós vamos continuar aqui, acorrentados, presos nessa situação? Então, o que a gente pode fazer? Vamos agradecer, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Tirar o foco aqui dessa situação difícil e focar em Deus, né? E aí, isso gera, né, milagres, gera o sobrenatural, traz ali a situação, a mudança de uma história. Então eu vejo muito esse texto, está lá em Atos 16, 26, diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. E eu vi ali, Deus opera no de repente. Ele entra no tempo, né? Entrou ali e basta a gente confiar nele. Basta a gente confiar para esse futuro, entender que está nas mãos de Deus, não temer. E eu tenho lidado assim com muitas senhoras idosas que às vezes trazem para a gente assim, aquele medo do futuro, sabe? Medo de envelhecer e precisar ser cuidado pelos familiares, medo de ficar doente, medo do Alzheimer, né? Na minha família teve alguém que ficou mal, dessa doença, esse é o meu fim. Então, o medo quanto ao futuro tem assolado muitas mentes, né? Nos corações. Muito, e adoecendo, né? Porque a ansiedade cresceu de forma assombrosa e é o medo do que vai vir a ser. Isso. Então, a Bíblia ela tem muitas respostas para nós. Sim. Como a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher muito habilidosa, que administrava bem o seu tempo, né? Quando vem o frio, ela não tem receio, ela organiza, ela prepara, ela bota tudo em ordem. Mas uma das coisas que eu mais admiro nessa mulher é quando diz que ela sorri diante do futuro. É demais e isso. fica uma lição para nós, né? A
gente olha para o futuro sorrindo, porque eu sei que meu pai já foi lá no meu futuro. É isso aí. Ele já foi lá no meu amanhã. Dessa forma. E ele tem essa resposta, porque é incerto pra gente, né? Ele, no fundo, eu penso, nosso futuro não é incerto, ele é desconhecido. Eu posso não saber o que tem ali, mas tenho a certeza de que meu pai já esteve ali. Ele cuidou. E eu amo um texto, tá em Provérbios também. Não lembro a referência exata, mas que diz assim: quando a gente teme o Senhor, certamente haverá um bom futuro pra você. Olha. E é um texto que eu lembro com frequência. A gente tem, né, insegurança quem tá pra entrar numa profissão, quem tá pra escolher uma carreira, pra pensar se eu vou morar aqui ou se eu vou me mudar, onde é que a gente vai fazer pra casar, e se for a pessoa certa e se não for. E quando tem filho, e se, né, vier lidar com alguma questão que a gente não imagina, quando tá envelhecendo, quem vai cuidar de mim, como é que vai ser o fim. E a gente tem que se lembrar, certamente haverá um bom futuro pra você. A nossa preocupação, né? Eu acho que não é a preocupação, a gente se ocupa de maneira prévia e tá com a mente cheia. É da certeza de que Ele cuida de nós e encher o nosso coração com temor ao Senhor. É que é o princípio da sabedoria. É isso mesmo. E essa questão da ansiedade quanto ao dia de amanhã, a Bíblia fala de uma maneira muito clara, ali em Filipenses 4, 6 e 7. Né? Não andeis preocupados de coisa alguma. Antes, né, leve as suas orações e súplicas a Deus com ações de graça, né? E a paz dele entra no seu coração. Então, quando a vida traz essas aflições, você precisa orar, falar sobre sua situação, seu problema, sua angústia em relação ao futuro, orar, né? Entregar para Deus, lançar sobre Ele essa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Se Ele cuida hoje, Ele vai cuidar lá no futuro. E a gratidão, né? Como que é um presente. Em dar graças. A gente tem uma tendência natural, se a gente for pelo natural, de olhar para o que não tá bom, de olhar para o que faltou, de olhar para o que não tá acontecendo. Mas a gratidão é um segredo que Deus coloca, né? Tem palavras muito profundas sobre isso. É verdade. A Bíblia chega a dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando você acha essa graça nele, essa razão de se agradar nele, de agradecer, de perceber a mão dele conduzindo sua história, ele realiza os desejos do seu coração. Então é esse lugar de descanso que você vai nele também. E o texto segue dizendo, fantástico, né? Uma das palavras que eu boto muito pra dentro de mim, assim, vou ruminando ela, quando diz lá em Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a promessa que ele termina com esse texto, né? Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Guarda nele. E essa palavra guardará vem de sentinela, é por guarda mesmo. Ele põe guardas ao redor de você, do seu coração e da sua mente, e quando vem pensamento de desesperança, não encontra lugar pra entrar, porque ela tá guardada, tem um sentinela ali vigiando, né? E é interessante essa paz que guarda a mente. Eu acho isso muito, muito incrível, que Deus põe dessa forma a mente e o coração, porque o teu coração, né, é um órgão vital. Então fala muito do teu espírito, de quem você é. Então a paz guarda aquela identidade tua em Cristo. Eu sei quem eu sou filha amada, né? E esse amor não vai mudar. Nada, nem morte, nem vida, nem nada pode me separar do amor de Deus. Então ele guarda porque sabe, você sabe porque sabe quem você é. Mas guardar a mente, eu lembro do capacete da salvação, que protege essa área da nossa cabeça como uma armadura, né, que a gente coloca para nos proteger desses ataques de medo, de insegurança, que vem. O inimigo não pode nos tocar. Né? Quem está em Cristo, o maligno não toca. Então ele lança pensamentos de incredulidade, ele lança pensamentos contrários à palavra de Deus, de dúvida sobre como é que vai ser no futuro. Será que você vai ser amparada? Será que você vai ficar só? Será que você vai depender dos outros? Todas essas coisas, vai ter a finança para te sustentar. Todas essas coisas em relação ao futuro vêm num ataque aqui na mente. Então, colocar esse capacete da salvação, que né,
a vida abençoada que Deus tem nos dado, a vida abundante. Isso é para você proteger a sua mente. E cabe a nós, né? Cabe. O texto é tão lindo de Efésios 6, ele diz: revestíveis, tomai toda a armadura de Deus. E ele diz assim: para que vocês possam resistir firmes no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, você vai permanecer inabalável. Então o futuro com ele é de vitória. A gente vai vencer. Mas o dia mau vem. Ele nunca prometeu que não seria assim. A gente lida com questões que a gente talvez preferia poder, se pudesse escolher, não gostaria de ter que lidar, né? Chegam notícias e marcas na nossa história que a gente carrega. Mas a Bíblia diz que depois, o que vai acontecer depois? Tá lá. Depois de ter desvencido tudo, você permanece inabalável. Essa palavra permanecer é muito forte. Muito. Porque as pessoas hoje em dia precisam permanecer. Verdade. Na verdade, né? Permanecer significa assim, eu vou me firmar nisso. E isso aqui não vai me abalar. Sim. Né? O mundo é abalável, mas eu vou permanecer firme nessa decisão de me revestir da armadura de Deus, que guarda a minha mente, que guarda com uma couraça, né? O meu coração. Enfim, e eu acho que quando a Bíblia fala que Jesus lá no jardim do Getsemane, ele suou gotas de sangue, ali começou a nossa redenção da mente, né? Ele colocou ali a questão daquele... Ele estava tendo a angústia, não dele, mas era a nossa angústia, eram os nossos medos, era a nossa ansiedade, que ele estava ali redimindo com o sangue dele. E o suor sempre em testa. Então, exatamente aonde o sangue escorreu para haver essa redenção da nossa mente. Aí, depois disso, acho que, não satisfeito, uma coroa de espinhos na cabeça sangrou mais. Falando mesmo de uma redenção da nossa mente pelo sangue de Jesus. Então, ele sofreu essa angústia, a ansiedade, para que a gente possa ter a paz dele. Uau, é muito lindo. E você falou algo de tão profundo, assim, sobre o que ele sentiu. Ele levou sobre si, né? Aquilo que nos angustia. Isso. E eu vejo que hoje, não sei se você já viu até aquele virou meme na internet, né? Tô sem tempo pra chorar. Né? Vou chorar e tem que fazer aquilo, tem que resolver aquilo. Nem tem tempo pra chorar. Mas Deus nos fez com sentimentos. Ele colocou as emoções dentro de nós. Sim. E se a gente não aprende a lidar com elas, né? Hoje a gente fala mais sobre, né, saúde emocional, sobre a gente ter cuidado nessa área. Mas a gente precisa estar atentos a elas e levá-las para a cruz. Sim. A gente tem que se conhecer. Por que eu me senti tão ofendida com isso? A gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Por que eu tô com tanta raiva? Por que isso me tocou nesse lugar? Porque bateu, doeu aqui dentro, tem a ver comigo também. Bateu numa questão minha. Alguém pode fazer uma coisa que pra mim não, e pra você machuca, e vice-versa. Porque tem a ver com a gente. E a gente precisa, na cruz, levar para a cruz também isso. Né? E falar, Deus, por quê? Né? Grandes profetas e homens de Deus lidaram com isso. A gente vê Jeremias e Lamentações, é um texto que me marca muito. Porque a gente fala muito, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, mas antes o profeta não estava assim no momento de que ele estava maravilhosamente bem. Ele diz, eu esqueci o que é paz, eu nem lembro o que é felicidade. Às vezes a gente está tão correndo que a gente já nem lembra mais o que é isso. Mas tem até uma versão que eu gosto muito, se eu não me engano é NTLH, mas alguma delas, que ele diz assim, mas a esperança volta quando eu penso da seguinte forma. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Às vezes a gente corre tanto que a gente baixa a guarda em relação ao que eu tenho pensado. Eu preciso ser cuidadoso com o que eu penso. Porque o que eu penso vai gerar muita coisa na minha vida. Então eu tenho que olhar pra dentro de mim. O que eu ando pensando? Por que isso me afeta desse jeito? Por que eu fiquei triste com isso? Porque a gente tem de assim, a pessoa me machucou. Às vezes machucou mesmo, mas por que doeu? Por que isso me incomodou tanto? São perguntas que a gente precisa fazer, né? E pensamentos, né, corretos geram, né, crenças corretas, geram atitudes corretas. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, aquilo que está na nossa área da alma, para que a alma não fique insuflada, né, agigantada, e o espírito pequenininho, ela não pode comandar isso. Ela tem que estar lá no lugar dela, né, com equilíbrio. Então, não vos dei espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, uma mente equilibrada. Sim. Então, essa é a mente que Deus quer que a gente tenha.
podemos até dizer assim, devemos ser mulheres equilibradas com a nossa mente saudável, Amém, né? uma mente Lidando sã, bem né? com o passado, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, trouxe experiências para eu Sim. avançar de forma a não errar. O passado tem memórias boas que me conduzem a lembrar do que Deus fez. Eu sei viver o meu presente, né? Esse é o dia que Deus tem me dado, então eu vou viver da melhor forma possível, não perdendo tempo, né, com bobaginhas, com coisinhas que são irrelevantes. Que às vezes é aquela toalha na cama, você se estressa com a toalha molhada na cama. Perfeito. E se você não trata aquilo, vira um problemão. Vira. Né? E tira a atmosfera da tua casa, Sim. de um ambiente bom, alegre, para uma coisa pesada. Então, isso porque as pessoas não conseguem viver o hoje, né, com a alegria do Senhor, com a paz. Jesus já nos deu paz. Deixo a minha paz com vocês. Então, se você possui paz, viva em paz. Viva em paz consigo mesma, viva em paz com as pessoas, né? Porque em paz com Deus eu espero que você já esteja. Em Cristo nós já estamos em paz com Ele. Estamos reconciliados. Então, deixa essa paz agora encher seu coração para fluir. Sim. Como um fruto do Espírito, né? A paz é um fruto, é algo que você não se esforça para ter, simplesmente ela flui. E isso reflete nos seus relacionamentos. Porque coisa ruim é viver com uma pessoa amarga, que só reclama da vida, que só vê o lado negativo, o copo menos cheio. Então, é bom ver pessoas assim, olha, hoje o dia não foi fácil, mas amanhã ele vai ser melhor. Amém. Hoje eu, sofri aqui de tensão e até fiz coisas que eu não devia fazer, falei o que não devia falar, mas olha, Deus já me perdoou, eu já tenho perdão, o amor dele não mudou. Ele me ama do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, com as minhas fraquezas. E eu sei que amanhã a graça dele vai ser renovada. Né? Amanhã de manhã tem graça suficiente para nós. Nunca se esgota essa graça, esse amor de Deus. Então, as pessoas viverem dessa forma leve, e eu acho que o cristianismo precisa ser trazido, né, de volta a um relacionamento com Deus, não uma religião, mas um relacionamento com Deus leve. Você ter Deus como seu pai, saber que ele habita em você, saber que ele te ama incondicionalmente, isso traz uma leveza para a vida. E traz uma leveza para a gente lidar com essas demandas do tempo, né? Bem administrado, o ritmo. Eu creio que Deus quer nos dar essa sabedoria. E eu sei que a gente pode contar com o Espírito Santo. Amém. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Não é à toa que eu sou professora do college de uma matéria que é fruto do Espírito. E eu amo falar do Espírito Santo. Eu te vi aqui, eu falei, né, eu lembro tanto você me dando aula sobre o Espírito Santo. Você me deu também, quando eu fiz a escola bíblica. É muito bom falar desse amigo, companheiro da nossa vida, sabe? E muito presente, né? Presente. Eu acho que a gente precisa ver o cristianismo onde não tem um desnível da nossa vida da igreja para a nossa vida de casa. No que eu vivo aqui, não legal. Pode separar, enchi minha né, fé. Fernanda? Não pode. Ele é um Deus que está no sofá de casa. Você estava falando sobre esse privilégio, né? De ter uma família servindo na igreja. Mas eu lembro que na igreja sempre foi uma vida ativa. Um ritmo, né? Que se a gente não tomar cuidado, engole. Sempre foi muito acelerado. Mas eu tenho lembranças da gente chegar da igreja, do culto, e sentar na varanda de casa. Era um lugar que a gente fazia muito. E conversar, como é que foi pra você, o que você viveu, cada um na sua área de atuação dentro da igreja, fazendo suas coisas. E ter aquele tempo de olhar um pro outro. E a gente se sentia visto, mesmo na pressa, porque foi uma vida muito acelerada também. E nas pessoas que Deus coloca na nossa história. A minha avó foi muito presente na nossa vida, assim, sabe? Nesse período de atividade, como que ela foi importante guardando nosso coração? A gente, como criança, amava estar com a nossa avó. Não era algo custoso, sabe? Então era algo que era até gostoso. A gente contava ali. Então, você falou sobre os relacionamentos, como que é importante a gente viver em paz. Às vezes a gente vê família, eu sei que não é para todo mundo, às vezes não existe essa oportunidade. Às vezes aconteceu e a gente precisa do Espírito Santo na nossa particularidade, na nossa história. Mas tem gente que
às vezes arruma problema com tudo também. É verdade. Tudo vira pisado nas relações, magoa. Sim. E é um pouco inevitável, né? A gente não é perfeito. Não tem não como. nos relacionamos com pessoas perfeitas. Eles vão acontecer. No que depender de você, esteja em paz com todo mundo. Deixa as relações serem mais leves. Deus pode querer te abençoar através de pessoas, de um abraço, de um encorajamento que você vai receber, né? Então, eu falo que o fruto do Espírito, dentro da sua própria casa, é o melhor lugar para você colocar em prática, né? Porque aqui na igreja a gente se encontrar, dar um glória a Deus e um aleluia. Por isso que o elogio que vem de casa pega até gente diferente, né? Ai, meu Deus, que bom. É verdade. Mas lá no teu dia a dia é o lugar da paciência, né? Do ânimo longo, da mansidão, do domínio próprio. E é lá que Deus quer trabalhar em nós, é lá que Deus quer se revelar, sabe, para as pessoas. E a gente pensa que não, mas nós estamos vestidos de uma camisa, né? Porque diz assim, de Cristo vos revestiste. Sim. Então, é como se a gente estivesse mesmo vestindo uma camisa, o tempo todo dizendo assim, Jesus está em mim. Sim. Então, as pessoas olham e elas querem ver esse fruto, né? A Bíblia fala sobre se despir do velho homem e se revestir do novo. É algo que vai se renovando, como uma roupa que não serve mais. Alguns comportamentos, algumas ações não cabem nessa vida que a gente vive com Cristo. Tiradas. E eu entendo agora, voltando para o assunto de tempo, que lá em Apocalipse diz que eis que faço novas todas as coisas. Então eu queria falar para você que está nos ouvindo nesse podcast, essa conversa tão gostosa que a gente está tendo aqui sobre esse assunto, de que Deus tem sempre um novo para você. Deus tem coisas novas, ele é um Deus que é o Criador, então ele é capaz de criar na sua vida a oportunidade, o tempo oportuno para fazer algo novo, não é mesmo, Fernandinha? Deus é o Deus de trazer o de repente e capaz de mudar situações que estão angustiando, afligindo a sua vida. Então, coloque em alta agora a sua fé, né? Deixa ela sair como algo que você crê na palavra, crê naquilo que são as promessas. As promessas para nós que estamos na nova aliança, hoje são herança, né? Não é mais uma promessa, é algo que pertence a nós. Você pode se ver pertencente a Jesus, você pertence a Ele, você pertence à família de Deus. E se isso ainda não aconteceu na sua vida, é muito simples, é só você dizer um sim para Jesus. Sim, eu quero Jesus, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero fazer parte, né, dessa aliança com Deus. E a partir disso, você pertencendo a Jesus, a cura te pertence, a prosperidade de alma, de finanças te pertence. Deus tem vida abundante, não é mesmo? Eu queria que você desse assim um recado final, vamos dizer assim, dessa conversa para as mulheres, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser bênção para elas. Eu quero agradecer, né, por quem ficou aqui também ouvindo, por você, né, pelo privilégio de estar aqui. E dizer para você, a gente veio falando sobre tempo e o Espírito Santo vai trazendo tantas coisas. Como é que o tempo passou não rápido. E quando você falava, eu me lembrava agora, né, de Noemi com Ruth, quando ela estava numa estação da vida em que Noemi falou, me chame amarga. Então ela vai para aquele lugar de amargura, né, de achar que não tinha mais saída, esperança. E eu senti vontade de terminar deixando essa palavra. O livro de Ruth começa com 3 funerais, com crise, com fome, sem esperança. Um cenário caótico. E termina com um casamento, o nascimento de algo novo. Porque Ruth encontra o seu resgatador. E resgatador é aquele que liberta pelo pagamento de um preço. Nós temos um resgatador na nossa vida que é Jesus. Então, se a sua vida está fora de ritmo, né? Se a vida de alguém está fora de ritmo, se a gente deixou
pelo caminho coisas importantes, se relacionamentos se perderam, se a gente entende da inclinação de Deus de mudar tudo, se a aceleração tem roubado você dessa meditação, dessa reflexão. É verdade, Deixa Deus renovar a sua vida, a sua história, alinhar hoje, coordenar, como grande maestro que Ele é. Eu quero terminar contando uma história que ele no livro uma vez também fala muito comigo. Conta que tinha um menininho que foi assistir um show com a sua mãe de um grande pianista clássico. Sim. E quando chegou lá, a mãe se distraiu com a amiga que ela conhecia. O menininho subiu lá em cima da plataforma. Quando a mãe viu, ele assumiu o lugar do piano e começou a tocar Cai Balão. No meio de todo aquele auditório, a mãe ficou desesperada. Como é que vai ser isso? Mas falou que o maestro entrou, sentou do lado do menino, começou a preencher as notas. E aquilo que era algo tão singelo de uma criança virou um grande espetáculo. Olha. Então eu quero dizer pra você que ainda que as nossas notas sejam só do Cacá e Balão, e olhe lá, tem um grande maestro que completa, que organiza, que nos dita o ritmo. E ele tá sempre ali pronto, né, pra trazer isso pra nós. Amém. Ele é nosso amigo, sempre presente. Maravilha. Queria muito agradecer, Fernandinha, a gente ter esse privilégio de ter você aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para muitas pessoas. Amém. Muito obrigada mesmo. Que você continue sendo bênção lá na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Deus possa te usar muito. Muito obrigada. E para você que está com a gente, eu queria agradecer ter acompanhado a gente até agora, né, nessa conversa, e te convidar para assistir o nosso próximo episódio, que vai estar muito bom também. Um beijo grande para todos. Deus abençoe. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Vamos juntas espalhar a palavra, fortalecer a fé e lembrar umas às outras de quem somos em Cristo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa caminhada. Nos vemos no próximo vídeo.